vimos já há algum tempo meditando aí na Epístola de Tiago. Retomamos hoje esse estudo, um estudo um pouco pormenorizado, tendo como base a Bíblia, a mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea. E hoje estaremos meditando um pouco no capítulo 2 de Tiago, na segunda parte desse capítulo, sendo este o nosso tema do dia. E nós vamos inicialmente fazer a leitura bíblica. Leitura bíblica no livro de Tiago, no capítulo 2, versículos 14 a 26, utilizando essa tradução à mensagem, uma tradução bem explicada, e o nosso objetivo é exatamente compartilhar e trazer a palavra de Deus de forma mais facilitada em relação à sua compreensão. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil, e vendo suas lutas você diz, meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada, aonde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando. Parece bom. Você toma conta da fé, eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras, obras e fé encaixam-se como uma luva. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo. Até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida. É um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaque ao altar do sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. É como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi esconder os espiões de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar aliado ao fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Como você pôde acompanhar, essa leitura é uma linguagem bem explicada, que nos ajuda a compreender, apenas pela leitura mesmo, a compreender o que Tiago está nos ensinando sobre a indivisibilidade entre fé e obras, ainda que muitos consigam ou tentem separar uma coisa da outra, mas a palavra de Deus é bem clara. A fé sem obras é morta, é inútil. A fé sem obras, na verdade, ela é uma fé inexistente, né? E vamos meditar um pouco sobre isso, a partir de agora, sobre a nossa fé colocada em prática, que vai produzir obras. Fé verdadeira ou falsa? Nós já vimos num programa anterior a fé testada, né? O homem rico, o homem pobre. E vamos ver hoje a fé falsa ou fé morta e a fé salvadora, que é a fé em ação. E aqui nós temos duas perguntas. Como saber se minha fé é verdadeira ou falsa? Ela é uma fé viva ou é fé morta? Essa pergunta é para você. Essa pergunta é feita também para mim. É uma pergunta que nós temos que nos fazermos, né?
será que a nossa fé ela tem produzido resultados? Será que ela tem saído da teoria e tem avançado em direção à prática? Wisby escreve que a fé não é um sentimento vago produzido dentro de nós. Antes, é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a convicção de que seremos abençoados ao agir de acordo com essa palavra. Onde quer que exista algo verdadeiro, também há falsificações. E nesse sentido, Jesus advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui nós vemos nesse texto bíblico citado, né, de Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que diz, quem disse foi o próprio Senhor Jesus, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja na sua tela que a fé é uma doutrina-chave no cristianismo. O pecador é salvo pela fé. E o justo também vive pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Logo, tudo que é feito sem fé é pecado e não agrada a Deus. Veja que palavra forte, não é? Tudo que é feito sem fé é pecado. Ora, se é pecado, não agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, ele traz a galeria dos heróis da fé. E lá nós vemos homens e mulheres que fizeram a diferença, em especial no Antigo Testamento, porque eles optaram por crer. Mas essa fé que eles desenvolveram foi uma fé que saiu da teoria, foi uma fé que produziu frutos, foi uma fé que trouxe resultados, uma fé que levou à ação. E esses homens e mulheres que são citados, em especial no capítulo 11 de Hebreus, eles viveram e morreram por fé. Viveram e morreram por fé. Interessante que a Bíblia fala que eles eram homens dos quais o mundo não era digno, porque eram pessoas avançadíssimas em uma comunhão com Deus, em um espírito quebrantado, em uma disposição de colocar em prática a fé que eles exerciam. Vamos ver aqui o que diz Tiago 2, 14 a 17, já lemos agora há pouco, mas vamos reler esse trecho aqui para meditarmos nele. Olha o que Tiago diz: amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem praticarem, ou melhor, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado em situação difícil e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado. E depois você vai embora sem nem lhe oferecer nada. Aonde isso o leva? Aonde isso vai levar o seu amigo? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Veja bem. Inclusive, a epístola de Tiago, ela vai, no todo, tratar disso aí, sobre a coerência cristã, sobre a coerência da fé, sobre uma fé coerente. O que é uma fé coerente, uma fé viva? É uma fé que produz resultados. Uma fé que produz resultados. Mais à frente, temos aqui que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele enumera pelo menos 6 características de uma fé morta, das quais destacamos 4 evidências aqui. Das 6 a gente destaca 4 aqui. Primeiro, a fé morta é uma fé que não desemboca em vida santa. Ela não implica, ela não resulta uma vida santa. A fé morta está divorciada da prática da piedade. Há um abismo entre o que a pessoa professa e o que ela vive. É como que alguém diga o seguinte: olha, faça o que eu mando, faça o que eu ensino, mas não faça o que eu faço. Porque a pessoa não pratica aquilo que ela prega ou aquilo em que ela crê. Ela crê na verdade, mas não se permite ser transformada por essa verdade, que chegou à sua mente, mas não desceu ao seu coração. Quando nós ouvimos a verdade, nós ouvimos
e com o nosso intelecto aqui, nós absorvemos isso, mas precisamos deixar que isso desça para o nosso coração, para a sede das nossas emoções. Que é exatamente no coração que nós vamos permitir que obras, que frutos sejam produzidos. Não é do coração que emana as saídas para a vida? Exatamente. É no coração que nós produzimos frutos bons ou frutos ruins, né? Frutos bons ou frutos maus. Que fruto você tem produzido? A sua fé é uma fé viva? Ela tem sido capaz de produzir boas obras? E já adianto aqui que não é boas obras para a salvação, mas é boas obras de quem foi salvo por Jesus. Boas obras de quem exercita uma fé viva. E é isso que Tiago prega para nós nessa epístola, né? A fé que não produz vida, que não gera transformação e não se expressa na prática, é uma fé espúria, é uma fé fake, né? Essa palavra fake, ela está muito utilizada ultimamente, né? De origem inglesa, mas é muito usada, todo mundo sabe. É uma fé falsa, é uma fé faz de conta. E, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas que dizem crer, mas não vivem o que creem. E isso é identificado como uma fé morta. Vamos para a segunda característica da fé morta. É uma fé meramente intelectual. A pessoa consente com certas verdades, mas não é transformada por elas. Não muda isso, não muda. E isso é assentimento intelectual apenas, não é fé salvadora. Então veja que Tiago, quando ele interroga assim, amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Tiago está falando de um certo tipo de fé apenas verbal, em oposição àquela fé que é verdadeira. E ele complementa, falar sobre fé prova que alguém tem fé? E na nova versão transformadora tem assim, acaso esse tipo de fé, essa fé é meramente teórica, intelectual, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E veja que esse salvar aqui se refere, nesse particular aqui, a alguém por quem você pode fazer alguma coisa. Se você passar e tiver alguém dependurado aí num lugar que traz risco de vida, de morte para essa pessoa, e você apenas olhar e até dizer, tenha fé, isso vai salvar a pessoa? Lógico que não. Você precisará fazer alguma coisa. Precisará salvar essa pessoa. E isso se faz com obra, com atitude, né? As pessoas com uma fé morta conhecem as doutrinas, mas não a praticam. Tem discurso, mas não tem vida. Essa fé está apenas na mente, mas não na ponta dos dedos, não nas atitudes. E é nas atitudes que a nossa fé precisa estar expressa, precisa estar sendo vivenciada, né? As pessoas com uma fé morta colocam palavras no lugar de atos. Sabem o vocabulário correto para a oração e o testemunho e podem até citar os versículos certos na Bíblia, mas sua vida não condiz com o seu discurso. Acreditam que suas palavras têm o mesmo valor de obras, mas estão enganadas. Pessoas que estão enganadas. Aqui é uma citação de Warren Wiersbe, no comentário bíblico expositivo. Alguém já escreveu, falando sobre atitudes, o seguinte, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Mais ou menos assim. Então as atitudes, nossas atitudes e ações, elas falam mais alto do que as nossas palavras. Então as nossas obras, sejam boas ou más, elas falarão muito mais alto do que aquilo que a gente professa crer, do que aquilo que a gente defende como fé. A terceira característica de uma fé morta, apontada pelo pastor Hernando Dias Lopes, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Essa é a terceira característica. Uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. É uma fé ineficiente, uma fé inoperante, que não produz qualquer resultado. Há sentimento na pessoa. De repente a pessoa olha para o sofrimento de alguém e até chora.
mas não faz nada. Falta ação. E um bom exemplo dessa verdade é o episódio da parábola do bom samaritano. Você conhece a parábola do bom samaritano, falada por Jesus. Um homem estava precisando de socorro e passaram o levita, depois o sacerdote, e passaram de largo. Certamente viram o homem, olharam o homem caído à beira da estrada, precisando de socorro, e não fizeram nada. O sacerdote e o levita representavam a lei, representavam o assistencialismo judaico, mas não fizeram nada. Foi preciso que passasse um samaritano, que era discriminado pelos judeus, e esse sim parou, desceu do seu cavalo, do seu animal, onde ele estava montado, foi até o homem que estava caído, atou-lhe as feridas, colocou ele sobre o seu animal e levou até a cidade, pagou uma hospitalidade para ele lá, e ainda disse o seguinte: olha, o que for preciso fazer em relação a medicamentos, pode acudir o homem. E depois eu passo aqui e acerto a conta. Então esse sim, o samaritano, que é retratado na parábola como o bom samaritano, esse exercitou de forma prática a sua fé, produzindo obras. E nesse caso também, né, obras que salvaram, né? Trata-se de uma parábola, e só observando que a parábola é uma história de algo que poderia ter acontecido. Parábola não é mito, parábola não é conto, não é utopia, não. Parábola é exatamente uma ilustração de algo que poderia muito bem acontecer, sobretudo naquela ocasião ali, naquele contexto, né? A pessoa com a fé morta observa o visitante e vê suas necessidades, mas não faz coisa alguma para supri-las. Ele até vê, mas não faz nada. Em vez disso, lhe oferece uma porção de palavras piedosas, mas o visitante vai embora tão desprovido quanto estava. E aqui eu recordo de uma ocasião, quando eu era mais jovem, ainda adolescente, e eu enfrentava algumas dificuldades de solidão, de melancolia, e eu precisava de vez em quando de uma palavra do meu pastor, de um obreiro mais próximo. E uma vez um amigo, um obreiro, foi visitar lá em casa, morava com meu avô ainda, e ele chegou e falou comigo, perguntou como é que eu estava, eu digo: rapaz, eu não estou bem não. Aí ele bateu no meu ombro e disse: não, mas Deus vai te dar vitória. Aí já foi saindo. E aquilo me incomodou. Eu fui, peguei ele pelo braço, puxei de volta. Ele sentou do meu lado na cama, né, no meu quarto. E aí eu disse: não, meu irmão, eu não quero só essa palavra, eu quero que você me escute. O meu coração está triste, eu preciso de uma palavra de consolo, de conforto, né? Aí ele sentou, ouviu, eu chorei, ele leu a palavra de Deus para mim, fez uma oração por mim, e aí sim surtiu efeito. Então não foram meras palavras, foi a empatia dele, foi exatamente a compaixão pelo meu estado naquele momento. Precisava de uma palavra bíblica, mas precisava ser ouvido também. Então nós vivemos, infelizmente, em um mundo onde as pessoas correm de um lado para o outro. Nós somos dessa geração. E às vezes não temos tempo de ouvir as pessoas. E alguém pergunta: como é que você está? Tudo bem? Ou mesmo você pergunta: tudo bem, para alguém? E a gente sabe que muitas vezes isso é mera retórica. Será que você e eu estamos dispostos a ouvir realmente a pessoa? Se ela disser que não está bem, nós estaremos dispostos a ouvir o que está afligindo aquela alma, aquele coração? Estaremos dispostos a ajudá-la? Nem sempre é ajuda financeira. Às vezes é uma palavra de fato, uma palavra do coração, não é? Então precisamos colocar em prática a nossa fé, às vezes até mesmo com uma palavra. A quarta característica da fé morta é uma fé incompleta. Ela é uma fé incompleta. Tiago explica que a fé sem as obras está incompleta. Está pela metade, né? Visto que são as obras que consumam e são a evidência da nossa fé. São as obras que consumam, que fecham, que completam e são a evidência da nossa fé. Nesse sentido, somos salvos pela fé para as obras, de acordo com Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Salvos pela fé para as boas obras. Logo, se não tem fé, se não tem obras, melhor dizendo, logo, se não tem obras, não tem fé. Mas trata-se de uma fé morta, nula, inútil, inexistente.
e uma fé que não salva ninguém. Não salva ninguém. Não conseguiremos ajudar ninguém se a nossa fé não tiver exatamente obras. Em síntese, se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras que resultam dessa fé, ou que deveriam resultar dessa fé, e que comprovar essa fé, deve-se duvidar se tal pessoa esteja salva de fato. Pois a fé é o meio e o instrumento pelos quais se é salvo. A fé, né? Então nós temos aí essa interligação entre a fé e as obras evidenciadas aí na palavra de Deus, apresentadas na palavra de Deus. Agora, em seguida, nós vamos ver um pouquinho aqui, na verdade, muito pouco, porque há um versículo que vai tratar sobre isso, né, nesse capítulo 2 de Tiago, sobre a fé dos demônios. Né? A gente não gosta muito de ouvir falar sobre isso, né? Mas escute, os demônios também creem. Tiago escreve isso no versículo 19. Olha o que ele escreve. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha aí, a fé dos demônios atinge o intelecto e também as emoções. Não é apenas intelectual, mas também emocional, pois os demônios creem e tremem. Contudo, crer e tremer não é por si só uma experiência salvadora. No caso deles, dos demônios, essa crença não lhes faz bem algum, apenas os assusta. E você deve lembrar daquele texto, do episódio, né, que é retratado em Marcos e em outros evangelhos mais, do endemoniado de Gadareno, endemoniado de Gadara, né? Os demônios, quando viram Jesus se aproximar, falaram através do homem, implorando para que Jesus não os expulsasse daquela região. Então você vê que eles criam que Jesus era divino, criam no poder de Jesus, que poderia expulsá-los, como de fato expulsou daquele homem, os demônios, e imploraram para que o Senhor não os expulsasse daquela região, pelo menos. Eles já sabiam que o Senhor ia expulsar eles daquele homem, mas imploraram que pelo menos não expulsasse daquela região. Eles se davam muito bem naquela cidade, naquela região ali, né? Então, quando os demônios fazem isso, eles estão agindo com o intelecto e pela emoção também. Então, eles creem e tremem em relação à existência e ao poder de Deus. Mas isso não os salva. Isso não os leva a nenhum resultado, porque eles são do mal. Eles fazem exatamente aquilo que o Deus deles, o chefe deles, que é Satanás, orienta. Né? E eles, apesar de crerem, eles não têm resultado em obras. Em seguida, nós vamos falar sobre a fé salvadora, que essa é que nos interessa mais, né? A fé morta nós vimos aqui. Ela é uma fé que não traz resultados. Então, na prática, ela não nos interessa. O assunto, sim, mas a fé morta, não. A fé dos demônios também não. Mas a fé salvadora, que é a fé em ação, essa deve ser a nossa perseguição, no bom sentido, para termos uma fé que produza obras, uma fé viva. Que Deus abençoe você e que esta palavra bíblica, fique em seu coração, que ela desça do seu intelecto, da sua mente e vá até o seu coração, para que você e eu sejamos abençoados através desta palavra. A fé salvadora, fé em ação, versículos 20 a 23 do capítulo 2, nessa tradução a mensagem. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida. É um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaque ao altar do sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. É como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Glória a Deus. Palavra de Deus. Olha só aí, a primeira característica, veja na sua tela, a primeira característica da fé salvadora. A fé dinâmica, ela tem base na palavra de Deus e envolve o ser humano. A fé dinâmica tem base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A fé morta toca apenas o intelecto. A fé demoníaca envolve a mente e as emoções.
Mas a fé dinâmica toca a volição, a vontade da pessoa. Ela é dirigida de acordo com a sua fé. A pessoa, em sua totalidade, participa da fé salvadora. A mente compreende a verdade, o coração deseja a verdade e a volição age de acordo com a verdade. Então, essa é a primeira característica da fé verdadeira. O valor da fé é diretamente proporcional ao valor de seu objeto. Veja que interessante. Por mais fé que uma pessoa seja capaz de gerar, se não for dirigida para o objeto certo, não realizará coisa alguma. Alguém pode dizer, eu creio. Pode ser o testemunho da pessoa. Mas as grandes perguntas são, em quem você crê? Ou em que você crê? Não somos salvos pela fé na fé. Somos salvos pela fé em Cristo. Isso é importantíssimo. Porque há muitas pessoas que tratam da fé como uma superstição. Não é a fé na própria fé que vai trazer o fruto esperado, mas é a fé na pessoa certa. Então não é só crer, mas essa fé ela exige um objeto identificável e correto. Porque você crê, por exemplo, num pedaço de madeira, numa imagem feita de barro, ou de alvenaria, ou de gesso. Você crê numa imagem ilustrativa de um santo, que alguém diz que você que é santo. Isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira, ela tem como objeto, como destino, vamos dizer assim, alguém que também seja verdadeiro. Então a fé salvadora é a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. A segunda característica da fé salvadora, a fé salvadora conduz à ação. Conduz à ação. A fé salvadora conduz à ação. A fé dinâmica não é uma contemplação intelectual, nem consternação emocional apenas. Essa obediência não constitui uma ocorrência isolada, antes continua ao longo de toda a vida e conduz às obras. Então não é aquela fé contemplativa. Eu creio em quê? Eu creio na própria fé. Não é. A fé é uma fé viva quando ela é direcionada para alguém que é vivo, né? Para o nosso Cristo ressurreto. E aí Tiago apresenta a seguir dois personagens, né? Da Bíblia, do Antigo Testamento, que ilustram muito bem essa fé salvadora. Um é Abraão, o nosso pai da fé, e Raabe, Abraão e Raabe. São duas pessoas totalmente distintas, né? Distintas, mas que tinham algo em comum, que era o quê? A fé salvadora em Deus. E olha aí o que acontece em relação a Abraão. Em Gênesis capítulo 15, temos o relato da salvação de Abraão. Quando Deus lhe mostra as estrelas, ele faz uma promessa. Deus chama Abraão lá fora, à noite, e manda ele olhar para o céu. E ele olha para as estrelas. E Deus diz o quê? Assim será a sua descendência. A reação de Abraão diante do que Deus falou. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Parece ser bem tranquilo, né? Abraão crer no Senhor, que prometeu para ele que ele seria pai de nações. Se ele prometer para mim ou para você que já tem filhos, ou que pode ter filhos, isso parece ser bem mais possível, né? Mas para Abraão parecia impossível, porque ele não tinha filhos. Sua esposa era estéril, e ambos já eram velhos, eram idosos. A Bíblia diz que a Sara já havia passado o costume das mulheres. Sara não tinha mais aquele período fértil que toda mulher tem na idade certa. E de repente Deus promete para ele que faria dele uma grande nação. Qual foi a atitude de Abraão? Ele creu no Senhor. Diz a Bíblia que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. E nós vamos ver a seguir sobre essa justiça, né? Porque nós temos aí a justificação, que é uma doutrina bíblica. Mas o que é a justificação? Qual sua origem? Como ela opera? Vamos ver no próximo slide. A justificação
é o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que crê, tomando por base a obra consumada de Cristo na cruz. Então veja que a justificação é uma declaração, é um ato declaratório. Não é algo que o pecador faz, mas sim algo que Deus faz pelo pecador, que por sua vez crê em Cristo, né? Então é um acontecimento definitivo e imutável. A justificação é um ato único que Deus declara, em que Deus declara justo o pecador carente de salvação. E aí, para não ficar só nessa definição de Wisby, vamos ver aqui a definição que o pastor Claudionor de Andrade traz no dicionário teológico. Justificação, ato de declarar justo, processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita Cristo é declarado justo, de acordo com Romanos 5:1. Ou seja, esse pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivera cometido qualquer pecado. Isso aqui é tão profundo porque a gente se sente um pouco limitado para compreender como é que acontece isso, né? Deus declara justo alguém que não é justo, alguém que é pecador, e ao declará-lo justo, na pessoa de Jesus, que essa justificação se dá em Cristo, então aquela pessoa passa a ser diante de Deus como se ela nunca houvesse pecado. É algo bem mais do que perdoar, né? Então é muito profundo. É lógico que não dá para a gente aqui dissecar mais sobre justificação, mas fica aí essa definição de justificação. Você pode procurar melhor aí entender sobre essa doutrina, que é uma doutrina tão preciosa para nós. O verbo imputar, que é utilizado lá em relação a Abraão, né? Imputar a justiça para ele, o verbo imputar é um termo legal financeiro e significa depositar na conta de alguém. Uma vez que Abraão era um pecador, sua conta corrente encontrava-se zerada, era pecador, só tinha dívida diante de Deus. Assim como eu e você, fique tranquilo, assim como eu e você, nossa conta diante de Deus, zerada. Zerada de forma negativa, né? Por causa dos nossos pecados. Ou seja, Abraão, assim como eu e você, antes de sermos justificados, estávamos falidos. Mas creu em Deus, que colocou justiça em sua conta. Abraão não trabalhou por essa justiça. Ele a recebeu como dádiva de Deus. Foi declarado justo pela fé, foi justificado pela fé. Que profundidade, né? Então Abraão não fez nada para que fosse justificado, a não ser crer. Ele creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A seguir, veja aí que em Gênesis capítulo 22, depois de alguns episódios constrangedores na vida de Abraão, ele teve um filho com a escrava, né, ou a empregada, Agar, o filho Ismael, e depois teve que mandá-la embora com o menino e tudo, né, em virtude de problemas familiares, problemas internos que surgiram entre Agar e Sara, a esposa de Abraão. E aí Deus então testa severamente o seu servo Abraão, prova a fé dele. O que Deus faz? Deus pede para Abraão, agora ele já tinha o seu filho Isaque, e Deus pede-lhe o filho Isaque em sacrifício. Mas olha que curioso, Isaque era o seu único filho com Sara, sua mulher. Curiosamente, esse filho Isaque era aquele filho por quem Abraão esperava que as promessas de Deus se cumprissem. Deus havia dito, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E farei de você uma grande nação. Você será abençoado. E Deus foi prometendo, vou te dar toda essa terra. A sua família, a sua geração, os seus descendentes serão tantos que será incontável como a areia que está na praia do mar. Aí agora Deus vai e pede esse filho dele. Deus pede o único filho por quem essas promessas viriam. Qual foi a atitude de Abraão? Abraão não foi salvo por obedecer esse difícil mandamento. Ele já era salvo, não é? Mas a obediência de Abraão provou que ele já era salvo, porque quando Deus lhe pediu filho, Abraão atendeu. Ele foi salvo pela fé, mas as obras. Mas não foi salvo pela fé, mas as obras. Mas
Abraão não foi salvo pela fé mais as obras, somadas as obras, mas foi salvo pela fé que, por sua vez, produziu obras. E que obras foram essas? A obediência. Quando Deus pediu, Abraão atendeu. Como então Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha sido justificado pela fé lá no capítulo 15? No capítulo 15 lemos agora o comentário que foi imputado como justiça para Abraão a sua obediência. E agora no capítulo 22 de Gênesis, aquela fé, ela vai produzir obras. Olha que interessante. É uma citação do pastor Hernando Dias Lopes. Pela fé, ele foi justificado diante de Deus e sua justiça foi declarada. Capítulo 15. Pela fé ele foi justificado e tornado justo diante de Deus e foi declarada a sua justiça. Mas pelas obras, ele foi justificado diante dos homens. Inclusive, nós ficamos sabendo dessa sua reação, da sua ação, né? Pelas obras ele foi justificado diante dos homens e sua justiça foi demonstrada. Pela fé a justiça foi declarada e pelas obras a justiça foi demonstrada. A fé do patriarca Abraão foi demonstrada por suas obras. Que maravilha, que maravilha. Abraão foi justificado pela fé, através de uma declaração divina, e as suas obras passaram a demonstrar essa fé que ele de fato tinha. O próximo personagem, ou a próxima personagem, que é a segunda mencionada em Tiago, você pode ver na sua tela, é Raabe, né? Raabe. Ela é sempre identificada como a prostituta ou a meretriz. Ela não fazia parte do povo de Israel, mas ela acolheu e escondeu os espias hebreus e os livrou de serem mortos pelo rei de Jericó. Ela tomou uma atitude, a sua volição agiu. Ela teve coragem para esconder os espias e para protegê-los contra o rei de Jericó. Raabe creu no Deus dos espias como sendo o único Deus verdadeiro no céu e na terra, mesmo ainda não o conhecendo profundamente e tendo pouca informação sobre o Deus dos hebreus. Quanta fé! Veja só, Raabe era mais uma moradora de Jericó, uma cidade que estava prestes a ser tomada pelo povo de Israel, pelos hebreus. Mas antes de atacar a cidade, né, o líder daquela expedição, o líder do povo de Deus, ele enviou 2 espias para trazerem um raio-x daquela cidade, para ver como atacar aquela cidade. E esses homens foram acolhidos por Raabe, uma mulher desconhecida deles. Mas ao falarem sobre o Deus deles para ela, ela creu. Ela creu a tal ponto de arriscar a sua vida, de sua família, escondendo aqueles homens que seriam mortos, com certeza, porque eles eram espias, eles eram um perigo para aquele povo de Jericó. E ela creu no Deus de Israel. Agora, veja bem, ela não era nenhuma teóloga, ela não era nenhuma uma frequentadora dos cultos. Ela sequer tinha um conhecimento profundo sobre Deus. Mas o que ela ouviu sobre Deus foi o suficiente para que ela cresce. E ao crer, ela foi justificada. Olha só, o ponto crucial da fé de Raabe, ela traduziu sua crença em ação. Embora o risco da própria vida, sua, né, com risco, e de sua família. Raabe e sua família foram poupados por Josué quando venceu Jericó, porque os 2 espias prometeram para ela que quando eles tomassem a cidade, ela e a sua família seriam poupados. E além disso, ela se casou com alguém muito ilustre. Depois, ela era uma meretriz, uma prostituta, mas ela teve o privilégio de se casar com um hebreu, alguém ilustre, e ela vai entrar na genealogia de Jesus. Quando você lê lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, lá está estampado o nome de Raabe, como sendo uma das ascendentes, né, fazendo parte da árvore genealógica de Jesus Cristo, quando encarnou, que viveu aqui na terra juntamente com os humanos, né? Então, Raabe, ela vai se destacar aí. Em seguida, nós temos o texto bíblico que trata sobre este episódio, né? Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi acreditar aliado a fazer. Quando o corpo é separado do espírito,
temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Então, é interessante que Paulo também afirma que do mesmo jeito que somos destinados para a salvação, somos também destinados para as boas obras. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só, que se expressa por obras, uma vida que traz glória a Jesus. E em consonância com Paulo, Tiago traz esse argumento de que a fé verdadeira nunca está sozinha, mas ela necessariamente produz frutos e sempre é seguida por boas obras. Uma citação de Warren Wiersbe: é preciso cuidado com a fé meramente intelectual. Nenhum ser humano pode se aproximar de Cristo pela fé e permanecer o mesmo. Assim como alguém pode tocar um fio de 220 volts sem ser afetado. Bem interessante essa comparação de Wiersbe, né? Porque se a pessoa tocar um fio, no mínimo ela vai ficar muito assustada, né? Com aquela voltagem, né? Da energia. Então alguém que é impactado, alguém que é tocado por Cristo, que se aproxima de Cristo, essa pessoa ela vai ser afetada e deve ser de forma positiva. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A fé morta não é uma fé salvadora. Antes, é uma fé falsificada que entorpece a pessoa, dando-lhe uma certeza falsa da vida eterna. Então, nós temos aqui, nesta conclusão, que alguém que tem um encontro com Jesus, o que se espera é que essa pessoa seja transformada e que ela passe a produzir frutos dignos de arrependimento. Citar aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que se encontraram com Jesus. Zaqueu. Zaqueu planejou um encontro com Jesus. Mas ele planejava apenas ver Jesus, é o que o texto nos diz em Lucas, capítulo 19, né? Zaqueu desejava muito ver Jesus. Então ele subiu em uma árvore de médio porte, para ver Jesus passando por baixo. Ele ia ver Jesus, ele ia ter uma visão de cima para baixo, e ele nem queria tanto mais do que isso. Certamente ele se via tão, assim, indesejável, né, a ponto de que não teria chance de falar com Jesus. Mas Jesus fala com ele. Você conhece o texto, né? Jesus fala com Zaqueu. E eu acho muito curioso e maravilhoso, porque Jesus não prega para Zaqueu de início. Jesus fala para Zaqueu descer daquela árvore, que ele ia se hospedar na sua casa naquele dia. Hoje eu vou lá para a sua casa, Zaqueu. Hoje eu vou pousar na sua casa. Vou ser seu hóspede. Aquela animação de Zaqueu foi tão grande, que quando entraram na casa, Zaqueu ficou sem saber o que dizer, de tão animado com a presença de Jesus. E Zaqueu disse: Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E se alguém foi lesado por mim, as pessoas que eu porventura defraudei, eu vou restituir quadruplicadamente. Jesus nem chegou a falar do evangelho para Zaqueu, mas o próprio Jesus, que é as boas novas, né, que é o evangelho em pessoa, já mudou a vida de Zaqueu. Nós temos também Nicodemos, com quem Jesus se encontrou, e, na verdade, ele foi procurar Jesus para conversar com Jesus, de noite, né? Jesus teve uma conversa com ele, uma conversa espetacular, maravilhosa, que está registrada no capítulo 3 de João, e Nicodemos foi transformado por Jesus. Mas nós temos também um homem, um jovem rico, nós não sabemos o nome dele, que também teve um encontro com Jesus, mas quando Jesus falou sobre o evangelho para ele, ele saiu entristecido. Diz a Bíblia que ele saiu entristecido porque Jesus deu uma proposta para ele que não foi tentadora para ele. Jesus disse: olha, se você quer me seguir, se você quer ser salvo, você vai lá vender tudo que você tem. No caso, para ele, Jesus falou isso. Distribua para os pobres, venha me seguir e você terá um tesouro no céu. Jesus deu a receita para ele. Mas diz a Bíblia que ele saiu entristecido porque ele tinha muitos bens, era um homem de muitas posses.
E ao analisar e ao comparar os seus bens com o seguir a Jesus, ele preferiu os seus bens. Ele não quis desenvolver uma fé que produzisse obras. Então o resultado foi outro. Certamente ele não se encaixou entre aqueles que foram salvos por Jesus. E você? Qual é a sua decisão? É agir tal qual Nicodemos, tal qual Zaqueu, tal qual a mulher samaritana, ou tal qual aquele jovem rico que preferiu os seus bens, suas ideologias e não quis seguir a Jesus? Nesta tarde fica esta palavra para você e que a palavra de Deus desça, além do seu intelecto, vá para o seu coração e que você seja um servo de Deus, se assim já é, que produza frutos dignos de arrependimento. Assim como eu também tenho essa preocupação, porque esta palavra é para todos nós. E você que porventura ainda não serve a Deus, é você que porventura ainda não entregou sua vida a Jesus. Você tem a oportunidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É uma citação do livro dos Salmos. Que Deus te abençoe a sua família e que lhe dê um restante de dia abençoado, uma semana abençoada, debaixo da proteção divina. Muito obrigado.